Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo. Prazer estar com você logo domingo, dia 15 de maio. Um dia maravilhoso, um domingo de paz. É também o que eu desejo para todos vocês, um domingo de paz. E hoje tenho a companhia dos meus queridos irmãos. Aqui à minha direita, nossa querida amiga Loide Nogueira. Muito bom dia, Loide. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia, meu bispo. Bom dia, querida. Seja bem-vinda ao café dessa manhã. Obrigada. Valeu. João Silveira, querido pastor, como vai você? Vamos muito bem, graças a Deus, especialmente nesse momento que a gente se dispõe a transmitir aquilo que o Espírito Santo nos outorga, aqueles que nos acompanham, que nos ouvem. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito bem, gente. Retomando aqui a nossa programação, estamos trabalhando o texto de Atos dos Apóstolos, um texto maravilhoso, escrito por Lucas, o discípulo que escreveu tão objetivamente sobre a vida de Jesus, e ele também faz o registro de Atos dos Apóstolos. Foi companheiro de Paulo em alguma jornada, em algum momento, e escreveu registros surpreendentes. Estamos diante de aventuras fantásticas de posicionamento do Evangelho diante das culturas pagãs, diante das culturas gentílicas, e Lucas vai dar um show de episódios registrando nesse livro experiências fantásticas. Nós já estamos aqui no capítulo 13, mais objetivamente no capítulo 13, versículo 42 desse livro. Se você está aí tomando café conosco e tem o desejo de nos acompanhar, alguns de vocês fazem apontamentos também, que eu sei, estão utilizando esse programa até como base para a sua escola bíblica. Então nós vamos lá, pegue seu caderninho de apontamentos, sua Bíblia, e nós vamos navegar. Muito bem, quando a reunião acabou, Paulo e Barnabé foram convidados a pregar no sábado seguinte, depois que a maioria do povo se dispersou. Alguns judeus e convertidos ao judaísmo vieram reunir-se com Paulo e Barnabé, que os exortaram, numa longa conversa, a ficar firmes na nova vida que eles estavam começando a viver na graça de Deus. No sábado seguinte, praticamente a cidade inteira foi ouvir a palavra de Deus. Vendo a multidão, alguns judeus roeram-se de inveja e começaram a fazer oposição a Paulo, contradizendo tudo que ele dizia. Um espetáculo deprimente. Mas Paulo e Barnabé ficaram firmes e declararam: era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vocês, judeus. Mas, como vocês não querem nada com ela, deixando claro que não abrem o coração para a vida eterna, a porta está aberta aos de fora. Vamos prosseguir nesse caminho, obedecendo às ordens de Deus, que disse: eu o estabeleci como luz às nações. Você proclamará a salvação aos 4 ventos e pelos 7 mares. Deixa eu dar uma paradinha aqui para considerar esse episódio que eu acho bastante interessante. Quando a gente fala de espinho na carne de Paulo, e eu aqui não estou querendo doutrinar nada sobre isso, mas é só uma inquietação que eu tenho. Me parece, João e Loide, que o maior espinho que Paulo terá na sua carne será esse desabono público. A cada lugar que Paulo ia, a cada sinagoga e a cada lugar, havia um grupo de judaizantes, João, para tentar desabonar a sua conduta, invalidar o seu ensino.
Isso me parecia mesmo um espinho na carne. Penso eu que não tem nada muito a ver com uma doença, com um relacionamento conjugal. Acho que o espinho na carne eram esses judaizantes que em todo lugar que Paulo chegava, lá estavam eles para tentar desmoralizá-lo, anulando a palavra que ele carregava. Você vê o impacto? A cidade praticamente toda, a cidade quase que inteira, foi à sinagoga para ouvir Paulo. Isso despertou um ciúme naqueles ortodoxos, um ciúme tão grande, tão severo, que eles estavam ali para desdizer o que Paulo estava dizendo, tentando invalidar. O tradutor dessa versão aqui, o texto que eu leio, no texto que eu leio, diz assim: um espetáculo deprimente. Tu imagina a cena, imagina o que está acontecendo nessa região, o ridículo que estava acontecendo, e ele vai chamar de espetáculo deprimente. Eu acho isso de um peso tão grande, e a partir daqui isso não vai parar. Eles vão estar sempre ali, como um espinho na carne de Paulo, fustigando Paulo, tentando pará-lo na sua jornada na pregação do Evangelho. Não acham interessante isso, cara? Que coisa tremenda é essa que está acontecendo na vida de Paulo e de Barnabé, que agora até começa a se chamar Paulo e Barnabé, e não mais Barnabé e Paulo, né? A equipe está formada. Isso aí. Aqui no versículo 45 diz aqui que quando eles viram aquela multidão, eles se encheram de inveja. Muitas vezes a inveja não vem nem porque é o ponto X e a palavra, mas quem será que segue aqueles? Será que eu não queria ter aquela multidão comigo também? Sim. Me apoiando, me dando esse crédito, não é? Então, quando eles viram a multidão, eles, não, o que está acontecendo? Vamos acabar com isso. Então, o que despertou mesmo a inveja foi a quantidade de pessoas que estavam com eles ali, com Paulo e Barnabé. Né? Sim, uma inveja de roer os ossos, né? O invejoso, ele é mesmo muito perigoso, né? Ele deseja a substituição da história. O que ele quer é viver aquele personagem, né? Na verdade, está se repetindo aqui o que se repetiu tantas vezes na história. Eles estão odiando em Paulo aquilo que eles não estão suportando neles, né? Estão vivendo uma história trágica por causa disso, né? Me leva a crer que, apesar de Roma estar dominando ainda território israelita e adjacências, está sob o domínio romano, mas politicamente ou então religiosamente, os judeus davam as cartas, né? Então, como nós vimos no dia de Pentecoste, estavam ali gente de 27 nações. E todos traziam suas ofertas para o templo. Traziam seus dízimos, suas ofertas, porque eram judeus religiosos de fato. O que estava acontecendo? A igreja de Antioquia da Síria era uma igreja munida de profetas e mestres. Ou seja, imagine a perda para os sacerdotes, imagine a perda para os líderes religiosos, essa conversão de pessoas que anualmente voltavam a Jerusalém para levar suprimento para manter a luxúria dos sacerdotes. Então, é provável que haviam muitos sacerdotes no meio desses que estavam fustigando, e que era por conta, ou aliás, eram determinados pelo sumo sacerdote. Talvez pensassem eles, se essa doutrina se avassalar por toda essa região, nós não teremos mais a festa e, portanto, o nosso sacerdócio vai falir. Isso tem acontecido muito hoje. Tem acontecido muito hoje. Até nas estruturas denominacionais acontece isso. Mas né? não nas estruturas denominacionais. Não foi à toa quando as Assembleias de Deus chegaram ao Brasil, a dificuldade que tiveram
Não sei pensando em quê, mas quantos foram apedrejados? Quantos foram amaldiçoados até pelos seus pares de outras denominações evangélicas? Sim. Então isso quer dizer que havia, na verdade, interesses para perseguir aqueles que levavam a palavra da fé. Mas a palavra é tão forte e poderosa que atraiu a cidade inteira para ouvir Paulo e Barnabé. Sim. João, antes ainda, quando no Brasil Império, quando os missionários franceses eles começaram a entrar no Brasil para a obra da evangelização, por exemplo, ali em Copacabana, ali perto do Forte Copacabana, tem uma praia chamada Praia Vermelha. Aquela praia é chamada de Praia Vermelha porque ela foi coalhada de sangue quando os franceses aportaram ali na praia, e aí foi um morticínio. Lembrem-se que nós estamos na história, dentro de um Brasil confessional, não é? Foi necessário que o imperador fizesse a primeira mudança constitucional para que o evangelho pudesse correr um pouco mais livre, falando um pouco antes dessa coisa da Assembleia de Deus e as denominações mais tradicionais, né? E o Estado do Laicato, então, foi assinado pelo imperador, e a Constituição que nós temos hoje é de um país laico, né? E o fato de nós vivermos hoje num país laico foi a garantia que o imperador deu de que todos eram livres para pregar o evangelho. Não só a denominação confessional do país, que era a Igreja Católica na época, né? A perseguição, né? O que se sabe da história é que os primeiros evangelistas que chegaram aqui foram os franceses. Sim. E que eles vieram, inclusive o Villers-Gagnon era um pastor. Então, eles vieram com a intenção de trazer o evangelho. Estavam contrariando a coroa que se valia da fé católica para levar o nosso ouro, as nossas minas no Santo de Pauoco, né? Então contrariou muito, por isso foram mortos os missionários. Sim. Nós estamos vendo aqui uma repetição no Brasil daquilo que estava querendo acontecer lá na Síria, lá na Antioquia da Síria e em outros lugares. A gente está lidando exatamente com uma situação dessa natureza, que é possível acontecer ainda, não em larga escala, mas em alguns lugares do mundo afora. Sim, e aí, no discurso de Paulo, ele lembra aos judeus que ali estavam que eles tinham fechado o coração deles para a vida eterna. E que, por conseguinte, uma nova porta se abria, que era a porta às nações, não é? Só retomando aqui a lembrança de que essa foi a promessa de Deus a Abraão, essa foi a aliança. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não havia nem judaísmo nessa época. Não havia judeu, não havia Israel, não havia Judá, não havia ninguém. O Abraão era um pagão, vivia dentro do politeísmo da Caldeia. Deus o chama, porque encontra nele uma graça para isso, o desvincula da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e o remete a uma geografia que não estava nem num mapa na mão de Abraão. Abraão passa a seguir uma voz. E foi essa voz quem disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entenderam mal isso e criaram uma bolha preciosista, e agora Paulo está dizendo, a bolha foi rompida. Agora as famílias da terra se posicionaram. Vocês fecharam o coração para a vida eterna e uma porta se abriu para o mundo gentílico, né? E essa vida eterna vem através de Cristo, que por sua linhagem
era descendente de Abraão, né? Uhum. Por essa razão, as famílias foram abençoadas, e aqui é o que Paulo está dizendo. Se abriu a porta, escancarou. O Cristo que vocês rejeitaram, estão rejeitando, está entrando nas nações conforme a promessa feita a Abraão. Uhum. Exatamente, exatamente. É sempre interessante, porque assim, é claro que Paulo no seu discurso há de se apoiar em alguma coisa, né? E a única escritura que eles tinham eram os escritos de Moisés e dos profetas. Então Paulo estava sempre recorrendo, porque esse era o texto que eles apoiavam a vida deles, né? Era a constituição deles, né? E Paulo está sempre indo lá, ó, lembra o que disse Davi, lembra o que disse Abraão, lembra o que disse Moisés, lembra o que disse o profeta Jeremias, lembra, porque ele está fazendo essa associação com o que diziam os profetas e o que estava acontecendo, né? Então, Paulo é esse articulador preciso, né, do que está acontecendo. Ele está anunciando, tem uma porta aberta agora e nós vamos entrar por ela, né? Isso me faz ver a lindeza da maestria do Espírito Santo. Uhum. Lá no dia de Pentecostes, Pedro se levanta e fala da mesma mensagem. Começa com a origem do povo hebreu até Cristo. Estevão é acusado e morto por essas acusações, faz o mesmo discurso, começa a história do povo hebreu e chega a Cristo. Uhum. Paulo, aqui em Antioquia da Síria, é convidado a discursar, a falar para eles, depois de terem lido os livros da lei. Uhum. Pega esse mesmo livro da lei que conta a história dos judeus e vai até Cristo. Uhum. Então, a centralidade do Cristo Uhum. anunciada e unânime por todos esses homens. E não foram só esses, tantos outros. O que a gente pode ver é que a centralidade de Cristo, o cristocêntrico, toda a mensagem tinha a ver com o Cristo libertador. Sim. E agora está aí, aos quatro ventos e pelos sete mares. Lá vai Paulo, o descobridor dos sete mares, avançando na pregação do Evangelho. Versículo 48 diz assim: quando os de fora, isso é, os que não são judeus, ouviram isso, mal se seguravam de tanta alegria. E todos os que estavam destinados à vida plena depositaram a confiança em Deus. Eles honraram a palavra de Deus, recebendo essa vida. E a mensagem se espalhou como fogo incontrolável por toda a região. Alguns judeus convenceram as mulheres mais respeitadas e os homens de alta posição na cidade de que o agradável estilo de vida deles estava ameaçado. Alarmados, forçaram Paulo e Barnabé a sair da cidade. Os dois discípulos deram de ombros e foram para a cidade seguinte, Icônio. Estavam felizes, transbordantes de alegria e do Espírito Santo. Ponto de novo aqui para a gente refletir um bocadinho. Olha o que está acontecendo. Eles estão sendo expulsos da cidade, há um conluio, uma conspiração montada para tentar impedir que o evangelho fosse propagado, mas Paulo fez o que tinha que ser feito. Deixou a semente, plantou a semente bem plantada, deu de ombros, porque é assim, João, se uma pessoa não quer andar com a gente precisa deixar de lado e avançar com toda alegria para o futuro. Não dá para a gente ficar ali a vida inteira tentando convencer de que a gente é boa companhia. Paulo podia perder ali 1 ano tentando convencer os moradores daquela cidade que era confiável. A mensagem era confiável, de que ele era um homem de caráter. Mas o que ele faz? Se quer andar comigo, vamos embora. Se não quer, eu dou de ombros e vou avante. A semente foi plantada naquela região.
e a responsabilidade do Espírito Santo em manter aquela semente bem plantada em crescimento, não é responsabilidade nossa, é de Deus. Essa semeadura é feita por nós, mas quem dá o crescimento a ela é Deus. E Paulo avança com toda alegria, transbordante de alegria, não está frustrado, me mandaram embora, eles me rejeitaram nessa cidade. Pelo contrário, ele parte com toda alegria e, cheio do Espírito Santo, ele segue seu caminho. Cara, quantas vezes a gente fica lamuriando e tentando explicar, e tentando justificar, e tentando paralisar processos que, sabe, acabou, terminou. Não dá para a gente ficar ali remoendo. E esse é um problema mesmo das nossas doenças do pensamento, né? É que a gente tem esse pensamento que fica, é um pensamento ruminante, né? O pensamento ruminante. Paulo ensina que com essas questões, deixe seu pensamento ruminante e parta para o próximo capítulo da história. Há sempre uma nova história a ser iniciada na próxima cidade, né? Aqui Paulo, ele plantou uma semente de inclusão, né? Aqui o povo, né, se sentiu incluído e por isso, nessa novidade estamos incluídos. Então essa palavra é muito boa. Eles se sentiram felizes porque agora eles faziam parte dessa inclusão da palavra de Deus, das boas novas. E Paulo com isso foi embora feliz, porque agora a semente da inclusão estava plantada. E agora com certeza o Espírito Santo iria regar e daqui a algum tempo só receber os resultados que iria frutificar. Sim, eu fico imaginando a cena, né? De como aquela gente tinha sede e não podia beber água. Não se achavam merecedores. Sim, né? claro. Paulo falou isso, vocês não se acham merecedores de estar incluso nessa boa palavra. Sim, os olhos com que eles se viam não eram olhos de merecimento, né? Eles viam que aquela mensagem que os judeus traziam era uma mensagem sólida, enraizada, era a vida deles, e eles queriam entrar nesse mundo e não conseguiam, por causa dessa parede de exclusão que havia, né? Aí Paulo chega, abre a porta e diz, olha, vocês também são convidados a entrar, né? Como cantava meu velho avô, né? Vem cear, o mestre chama, vem cear, hoje mesmo tu te podes saciar. A porta foi aberta em Cristo, por Cristo, no Cristo, né? Ele mesmo é a porta que se abriu, e aí os gentílicos que lá estavam, né? Os gentios que lá estavam, tomaram de alegria, foram invadidos pela alegria de agora estarem incluídos naquilo que eles flertavam, admiravam, paqueravam, mas não podiam se casar com a fé. Agora a fé é para o casamento deles com Cristo, né? Coisa extraordinária é o que está acontecendo na reviravolta desse capítulo, né? E já, logo depois do nosso intervalo, nós vamos iniciar o capítulo 14, mas o capítulo 13, ele termina com essa coisa, né? Dá de ombro e segue, né? Beijinho no ombro, beijinho no ombro e segue em frente, vamos avante. Vamos ali tomar um cafezinho, gente, e nós voltamos já, logo depois do intervalo comercial. Olá, gente, estamos voltando para o segundo bloco da nossa programação. Esse é o programa Café com Bispo e é uma alegria poder estar com você aqui nesse dia 15 de maio de 2022. Lembrando a você que daqui a pouquinho nós temos um encontro aqui às 9 horas da manhã na nossa sede, na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. É uma terapia em grupo que nós fazemos aqui para cooperar com facilitar, na verdade, a jornada da vida, né? Estamos sempre discutindo um tema novo, um assunto novo, para deixar a vida um pouco mais leve, que ela possa ser percorrida, caminhada com a leveza que
é preciso para se viver bem, para se viver direito e viver uma vida cristã saudável, né? E também no próximo domingo, nós temos o nosso café da manhã, né, pastor João? Uhum. Transferimos para o próximo domingo, que devia ser hoje, em função do grande evento que aconteceu no sábado. Sim. Está quase virando um vício, né, João? Essa coisa do quarto domingo. Mas o importante é que tem sido muito gostoso, que o pessoal tenha sentido ao convite, né? Uhum. E nós queremos aproveitar para convidá-los. Por favor, não esqueçam que o nosso café tem sido um master na nossa igreja. Muita gente tem vindo, tem sido um momento de alegria, de descontração, de um convívio muito agradável. Queremos contar com todos vocês. Ok, então nós estamos seguindo aqui no nosso programa o capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos, que é um capítulo cheio de também coisas interessantes. Não tem um capítulo aqui que não seja de muita aventura, né? E eu passo a fazer a leitura do capítulo 14, versículo 1, que diz assim: quando eles chegaram a Icônio, procuraram a sinagoga, como sempre eles faziam, e pregaram ao povo. A mensagem convenceu judeus e não judeus. E não foi pouca gente, não. Mas os judeus descrentes começaram a difamar Paulo e Barnabé, semeando desconfiança e suspeita na mente do povo. Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Não é isso que eu estou te falando, que me parece esse o espinho na carne? Uhum. Não quero desvendar mistérios, mas não te parece isso? Que agora, em toda a sinagoga, e depois a gente vai ver que não era só nas sinagogas, já Paulo vai abandonar as sinagogas e vai para outros lugares, né? Pelo lado que se movimenta essa perturbação, né? Exatamente, tem essa perturbação. Tem um grupo de judeus que estão ali tentando desmoralizar Paulo e a mensagem. Não só Paulo, mas Paulo e a mensagem, difamando, criando calúnia, inventando história, distorcendo o que se é dito. Então, só para que a gente preste atenção nisso, porque você vai ver muitas vezes isso acontecer no curso do livro de Atos. Não só no livro de Atos, mas você vai ver isso também nas cartas de Paulo, né? Uhum. Ele vai falar isso muitas vezes, escrevendo para a igreja de alguma forma, né? Muito bem. Os dois apóstolos ficaram ali um bom tempo, falando aberta e confiantemente, manifestando os dons de Deus que confirmava a obra deles com milagres e maravilhas. No entanto, a opinião pública se dividiu. Alguns ficaram do lado dos judeus e outros defendiam os apóstolos. Um dia depois de saber que um grupo formado por judeus e não judeus havia sido organizado para linchá-los, Paulo e Barnabé fugiram para as cidades próximas de Licaônia, que é em Listra, em Derbe e região. Ali prosseguiram anunciando a mensagem. Ponto aqui para a gente falar um cadinho, né? Gente, a pressão é muita. E sempre é isso. Fez pressão, não acolheram mais, sigamos em frente. Avancemos para a próxima cidade, avancemos para a próxima região. Se não nos cabe numa relação, é melhor a gente avançar para outra região do que ficar morrendo naquela. Paulo não estava com medo de morrer, mas ele tinha uma mensagem tão importante a ser divulgada que não valia a pena ele ficar ali contestando os acusadores, enfrentando, querendo discussões. Paulo simplesmente, junto com Barnabé, dão um bye-bye para aquela cidade e avançam para desbravar novos territórios. Parece até providencial. Uhum. Se eles tivessem parado lá em Antioquia da Síria, estava faltando aqui Icônio, Derbe, Listra,
todos demoravam ou de que forma ouviriam o Evangelho. Uhum. Então, toda aquela perseguição era em função de melhoramento do Evangelho, da pregação do Evangelho. Isso acontece com a gente, às vezes. Sempre é, né, João? Acontece conosco, às vezes, na nossa vida cotidiana. A gente está tão acomodado e é incomodado por alguma coisa para sair do lugar, se movimentar e encontrar coisas maiores a fazer do que aquilo que está fazendo, encrostado ali, olhando apenas para o pé. Então, parece que era providencial. Em cada lugar que chegava, tinha o espinho na carne do Paulo para perturbar. Então, vai para frente que tem muita gente para ouvir o Evangelho. Aqui diz que eles passaram um bom tempo, né? Algum tempo. Nesse bom tempo, eles anunciaram o que tinham que anunciar, já era hora de saírem. E para não se acomodarem, apareciam os perturbadores para empurrar para outro lugar. É porque a gente tem uma ideia de apego, né? Uma ideia de apego. Me lembro até do Filipe, que estava lá em Samaria, né? Fazendo grande progresso na pregação do Evangelho. De repente, Deus tira ele de lá e leva ele para uma estrada que ligava o deserto, né? Uai, eu aqui sozinho, podia estar fazendo tanta coisa boa lá, no meio daquele avivamento. Mas Deus, que é Senhor da história, Ele sabe o que faz, seja por um translado, seja por uma perseguição, Ele sempre vai fazer. João, quantas vezes a gente está vivendo uma vidinha ali, simples, comum, tudo repetindo, de repente, uma catástrofe, um acidente, e leva a gente mais além, empurra a gente um pouco mais para frente. A gente tem o hábito de se agarrar a essa vaquinha sagrada, né? E não quer ir para novos movimentos da vida, né? E Deus, então, precisa fazer alguma coisa. As diásporas, elas foram providências divinas para a divulgação do Evangelho. Imagina vocês se em Jerusalém todos tivessem abraçado o Evangelho. O Evangelho não saía de Jerusalém e daria a eles a impressão de que o Evangelho era só para os judeus. Exatamente. Então, a perseguição foi justamente para que essa bolha fosse furada, né? E eles fossem avançar para outros territórios. Você não teria ficado ali em Jerusalém acomodadamente, né? A gente vê na morte de Estevão o quanto rendeu de conhecimento do Evangelho. Porque o burburinho passou. Por que morreu? Morreu por causa do Evangelho. Quantos se converteram por conta da morte de Estevão? E na vida cotidiana, o Japão se tornou muito mais forte, muito mais poderoso, depois de um terremoto que quase o varre da face da Terra. Né? Sim. Eu tenho a impressão que, depois que nos recuperarmos dessa pandemia, países estarão muito mais fortes do que quando a receberam. Com certeza. Acontece o fenômeno pessoal também, né, João? De quantos barrancos nós despencamos, né? De quantos abismos nos lançamos, de quantas mentiras, de quantos enganos. E quando nós saímos do outro lado, ninguém sai o mesmo depois de uma tempestade, né? Não. E olhar para o passado é olhar para aprender. Não para a gente se posicionar, voltar a viver as mesmas histórias. Ancorar ali, né? Ancorar, ficar ali estagnado, paralisado. Quando eu olho para o meu passado, eu olho com um olhar de aprendiz, né? De ver, dar um olhar de relance e dizer, eu aprendi. Sim. Essa lição eu não repito mais. Sim. Né? E eu creio que Paulo, quando ele foi para Icônio, ele estava mais forte. Ele disse, se acontecer a mesma coisa, eu estou mais preparado. Sim. Né? Eu estou mais forte, eu estou mais posicionado. Aí eu creio que ele diz, agora mesmo que eu vou seguir a minha viagem em frente, com mais coragem, mais posicionado naquela ordem que Deus me deu. Sim. Eu acho que nada mais aqui seria surpresa para Paulo nem para Barnabé. Verdade. A repetição é o sintoma, né? Quantas pessoas estão repetindo coisas na sua vida porque estão ancoradas na sua experiência do passado? E aí repetem, e repetem, e repetem. O nome dessa repetição é sintoma, né? Vivem uma vida sintomaticamente ligada ao passado. E o que elas fazem? Reeditando, né, elas bispo? Reeditam a história. Elas não ressignificam, não. Elas reeditam a história. Elas mudam o personagem, mas o enredo
é o mesmo. A história é a mesma, só vai mudar personagem. Se tinha uma pessoa violenta na história passada, ela vai atrás de uma pessoa violenta, fazendo essa reedição da história. O que Paulo faz não é reeditar. Ele vai criar novas histórias, ele vai reelaborar novas histórias. É um perigo, a reedição é um perigo, ela se dá por causa do fenômeno da repetição, né? A gente tem que aprender com a história e a gente tem que se ver livre da história, né? Era isso que os judeus faziam o tempo todo, só reeditando o seu histórico de vida, e pararam ali em Moisés e Abraão. Eles pararam bem em Moisés, basicamente pararam ali. É tanto que os discípulos do advento de Cristo para frente trouxeram a história até Abraão, até o deserto, e de lá eles começaram a dizer, Paulo dizendo, passaram por 7, destruíram 7 nações, e até o advento de Cristo, que é uma explosão que não tem mais como reeditar. Porque depois do advento de Cristo não tem mais como reeditar história nenhuma. É isso mesmo. Só para os tolos, aqueles que ficam na média ou na mediocridade, continuam do mesmo jeito. Não, era assim a igreja do passado, foi assim a igreja primitiva. Então nós temos que viver desse modo, sem progredir, sem alavancar nada na vida, vivendo exatamente de um passado. Uma igreja que não progride, não opera sinais, nem maravilhas e nem cresce espiritualmente. Não cresce mesmo não, João. Fica ali o tempo todo. Aquela passagem de 40 dias que levou 40 anos é uma história de repetição. Andar em círculo. Isso mesmo. Andar em cronicidade, né? Ali é crônico. A mesma coisa, o tempo todo a mesma coisa. E murmura e morre, 40 anos repetindo uma história. E repetição, viver nessa repetição leva ao saudosismo, né? Lembrando do que se comia quando estava no Egito, né? O povo estado lembrava melancólico, né? a melancolia. Então traz essa saudade. Quando eu vivia nesse lugar, eu não canto mais essa canção porque eu cantava bem quando eu estava naquele lugar. Era adequado naquele lugar, nesta situação não. Então a pessoa acaba se vitimizando porque traz a vitimização. Claro. E Paulo diz, agora a história é outra. Nós temos novas histórias para contar e vocês estão incluídos nessa história, cada um vivendo no seu papel. É viver em novidade de vida, não é repetir a história, né? Nós somos chamados para viver em novidade de vida. Isso significa que a cada enfrentamento a gente pode dar um destino melhor, a gente pode melhorar, né? Uau. Agora, como tem gente que piora? Por quê? Porque decide não viver em novidade de vida. Viver sempre aquela mesma velha vida castigada, pesada, não é? Porque se aferra ao sofrimento. Sofrimento é viciante, Lloyd. Viu, João? Sofrimento é viciante. É uma condição que o homem não consegue se desvencilhar. Tipo, tá tudo bem, ele estranha que tá tudo bem, vamos ter que arrumar algum problema aí para eu me sentir à vontade, porque eu só me sinto confortável sofrendo. Eu não sei viver sem sofrimento. Então, sabe, a gente conhece gente assim, que tá tudo bem e ele estranha porque tá tudo bem, tá tudo tão quieto, tá tudo tão em paz, tem alguma coisa errada. Porque a coisa certa para ele é ter tensão, é ter sofrimento, é ter pulsão de morte, é estar inquieto com as questões da vida, né? Ele não está bem porque está tudo tranquilo e vai tudo bem, né? Conheço muita gente que se vitima para chamar atenção, né? Claro. Tá com a dor de dentro e sai mancando. Com a mão no queixo mancando. É o lucro secundário, João. Vai chamar a atenção, dizer que está doente. Pois é a vantagem que se tem. Gemidos, muitas vezes exprimidos apenas para chamar a atenção do outro que está do outro lado. Sim. A dor não estava do tamanho do gemido. Exatamente, João. Acontece sim. A carência é terrível, né? A carência.
O drama, né? Viver aquele drama no dia a dia. Eu conheço. Eu vou colocar aqui muitas mulheres, quando eu trabalho com elas têm isso, a carência, o drama, muitas vezes aquela voz de menininha perto do marido, para que aquilo, né, gere um carinho maior, seja acolhida, né? E muitas vezes o marido não gosta daquilo. Sim, mas né? ela infantiliza achando que a infantilização vai chamar a atenção justamente, do outro, né? Mas muitas vezes ela diz, eu faço dessa forma, eu sou tão meiga, tão doce, mas parece que quanto mais doce eu sou, ele me rejeita. Porque talvez aquilo é um gatilho emocional negativo no marido. Sim. Aí ao invés de... Porque assim, a carência, ela gera amores imaginários, né? E aqui nós temos um problema sério de muitos amores imaginários. Não se vive aquilo que está se imaginando, mas se imagina. Então, assim, são esses afetos imaginários, não é? Eles são resultados dessa carência, não é? E é um perigo. O poeta já dizia, quem casa com um cara carente acaba dormindo na praça, né? E o luto? Lembra de mulheres que passaram a vida inteira vestindo roupa preta ou no mínimo com florzinha de preto? Essas mulheres muitas vezes passaram comer o diabo que o pão amassou na vida do marido, entendeu? Mas perpetuam seu sofrimento em cima daquele vestido de luto. Sim, João, verdade. Assim, boa parte desse luto interminável está ligada assim, ao que vão pensar de mim se eu deixar de estar enlutado, né? Lembra da parada lá com o Davi, né? Que está chorando, aí ele acaba o luto, o cara diz, rapaz, você um dia está... Agora ele devia estar chorando, você está rindo, o garoto morreu. De quando tu estava vivo, eu dei tudo que eu tinha, agora acabou, bye bye, so long, very well. Foi isso que Paulo fez, né? Exatamente, agora deixa sacudir a poeira. Claro, não ficou com aquele coitadismo. Não, vou para outra estação, para outro lugar. É melhor a gente ir para casa, eles rejeitaram a gente. Coisa nenhuma, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Já dizia o poeta, né? Eu quero tomar 2 versículos aqui no texto que eu tenho à mão, na versão que eu tenho à mão, para consubstanciar uma expressão que eu soltei no programa antepassado, 2 domingos atrás. Alguns dos judeus que não creram, porém citaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhe poder para realizar sinais e maravilhas. Lembra que naquele domingo eu disse que um evangelho sem sinais, sem maravilhas, é pura filosofia religiosa? Aqui. Aí. Exatamente. A palavra é confirmada por sinais e maravilhas. Era um terreno virgem, João. Era um povo que não tinha sido impactado. E os sinais, eles são evidências incontestáveis, enquanto que o discurso pode ser contestado. Mas os sinais são formas incontestáveis, né? Não dá para negar aquilo que está sendo percebido, né? Por isso, a cada nova cidade, havia a manifestação de sinais, né? De que o evangelho não era só um discurso, né? Lá em Jerusalém, quando aquele cego, o episódio da cura do cego, quando os judeus não tiveram mais argumento para contestar o poder de Jesus, esse homem é pecador, dá glória a Deus e esquece ele. Esse é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e estou vendo. Isso é maravilhoso. Ou seja, o que eu sei é que eu fui curado. Então isso é incontestável, né? É que você acaba de dizer incontestável, os sinais não há contestação. Sim, verdade. Os sinais, eles não dão consistência à fé, mas eles abrem um portal para que se tenha segurança de que aquilo não é uma aventura, né? Já que você fala que não dá consistência à fé, eu gostaria de bater um pouquinho nessa tecla. Que, infelizmente, há pessoas, há crentes que andam de
igreja em igreja, de reunião em reunião, em busca de milagres para consubstanciar a sua fé. Eu, com todo respeito, costumo dizer que quando você vê um homem toda semana buscando o círculo de oração para se imiscuir ali, para participar, a vida dele está podre. Tem muita coisa errada ali e ele está buscando se redimir ou então acobertar as suas canalices através do poder que pseudamente emana naquele movimento. João, os sinais atraem, mas é a palavra que dá consistência, é a palavra que firma, é a palavra que gera esperança, é a palavra que vai gerar, inclusive, a fé, não? Os sinais são só sinais. Por isso que os sinais seguem os que creem. Os que creem não seguem sinais. Os sinais seguem os que creem. Isso é importante a gente pensar, porque há muitos que pensam que creem, mas o que eles fazem é seguir sinais. Eles não creem, porque se crescem, os sinais os seguiriam. Mas porque não conseguem crer, eles necessitam seguir sinais. Que acaba de falar. Não é uma lógica que a gente não deva considerar, porque é muito sério isso, né? Uma igreja que ela é estruturada em sinais é uma igreja muito frágil. Não falta brigas e confusões, dissensões lá dentro. Sim, porque... Eu vi muito isso em toda a minha vida. Mas para consubstanciar tudo isso, quando Pedro e João curam aquele cego lá no templo de Jerusalém, que todo mundo acorreu, vocês estão ficando aqui tão espantados porque um cego foi curado? Isso é coisa, isso é fichinha, isso é coisa pequena, diante do que o Cristo que ressuscitou pode fazer no meio de nós. Então, a gente vai ver isso agora aqui na história, né? É o próximo passo que a gente vai dar no capítulo 14, vai mostrar isso, né? Olha o que diz. Em Listra, havia um homem que não podia andar. Vivia sentado, pois era aleijado desde que nascera. O aleijado estava entre os que ouviram Paulo falar, e olhando nos olhos, o apóstolo viu que ele estava pronto para a obra de Deus, pronto para crer. Então disse bem alto para que todos ouvissem: ponha-se de pé. O homem levantou-se e começou a pular e a andar como se tivesse feito aquilo a vida toda. Maravilha. Quando viu o milagre, a multidão gritou entusiasmada no dialeto licaônico: os deuses desceram a nós. Estes homens são deuses. Para eles, Barnabé era Zeus, Paulo Hermes, o mensageiro dos deuses, pois era Paulo quem falava. O sacerdócio do santuário de Zeus organizou uma procissão com bois enfeitados e o povo em fila, caminhando para os portões, prontos para o ritual de sacrifício. Que coisa. Oh, meu Deus do céu. Que engano, gente, que né? loucura, que engano. Até o sacerdote de Zeus estava animando a festa, né? Criando uma procissão, enfeitando os bois. É que naquela cidade, segundo eu pude pesquisar e encontrar na história, o templo de Zeus existia porque havia uma fábula de que em determinado tempo não preciso, os deuses desciam naquela cidade para fazer milagres. E eles entenderam, olhando o estereótipo dos dois. Barnabé parecia um grande homem, né? Sim. E o impacto é grande, né, João? O impacto é grande. A gente volta falando sobre isso no próximo episódio e voltamos já. Vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já. Muito bem, gente. Nós saímos aqui falando sobre os bois enfeitados, as oferendas de um povo que não tinha muito para ofertar, mas em detrimento dessa religiosidade, o sacerdote de Zeus
organizou essa procissão para enaltecer Paulo e Barnabé, que era o Hermes, né? Era Hermes que estava ali presente agora para... Barnabé era Zeus e Paulo era Hermes. Pronto. Era isso que pensavam que eles eram, né? Um grandalhão e um pequenininho, então o Deus só andava altaneiramente e o baixinho transmitia a mensagem do... Que engano, gente. Assim, a gente vive sobre muitos enganos mesmo, né, Loide? A gente estava falando ainda há pouquinho sobre como, às vezes, a economia da igreja é sangrada para sustentar uma coisa que não se podia fazer, mas para engrandecer Zeus ou para engrandecer Hermes, se investe em verdadeiras fábulas, né? Sim, sim. Aqui, Paulo, ele teve que rasgar, abrir a camisa, rasgar e dizer, eu sou igual a vocês. Sou igual a vocês. Agora, tem que ter peito para fazer isso, Tem que ter peito, muita coragem, porque muitas vezes os pregadores, eles não querem dizer que eles são iguais. Não, eles são Zeus e Hermes. São aqueles que estudam mais, são aqueles que que são popstar, têm mais horas de palavra, estão ali nos Instagrams, estão ali no Facebook, no YouTube. Eles são separados de nós, né? Mas o que acontece é que muitas vezes a igreja, ela vai extrapolar nas finanças, ela vai colocar o melhor avião, o melhor hotel, a melhor comida a favor daqueles pregadores, daquelas pessoas, e essas igrejas muitas vezes, bispo, elas não têm nem condição de pagar essa hospedagem, de dar esse luxo todo, de dar essas 200 toalhas branquinhas para limpar o rosto, de mandar bordar aquele lenço de seda para na hora da pregação no altar, aquele homem ou aquela mulher de Deus lenço, né? pode poder enxugar o seu suor, porque muitas vezes estão fazendo essas pessoas de deuses, e são simples homens de Deus. Paulo, com toda a coragem, ele diz, nós somos iguais a vocês, carne e osso. Lodi, eu fico pensando, né, que alguns gostam mesmo desse status, e eu conheci, vocês certamente conheceram também, pregadores, por exemplo, que se trancam dentro do quarto do hotel e não se deixam ser permeados. Eles não abraçam, eles não falam, eles não dialogam, só para que a unção não se perca. Que diabo de unção é essa que se perde? Jesus andava aos trancos, tocando numa mulher aqui, tocando num homem acolá, num leproso ali, num leproso acolá, uma mulher menstruada. Exatamente. E agora a gente tem esses popstars que decidem ficar trancados no quarto do hotel para que a unção não se esvaia, né? Parece até Moisés com aquele lenço cuja unção já tinha ido embora, né? A glória já se desvanecia e ele mantinha um lenço para esconder, que já não tinha mais glória nenhuma ali. Qual é o problema da gente ser humano? Qual é o problema na nossa humanidade que a gente tem que esconder? Santificação não é deificação. Santificação é o processo que todos nós passamos na caminhada da vida. E onde é que se manifesta a santidade? Se manifesta no chão da vida, nos nossos contatos, na nos nossos simplicidade, elos, né? na tua humildade, na tua forma simples e humilde de ser, de tratar com as pessoas, de levantar alguém pela mão, de ir até a favela em busca daquele que você sabe que necessita. É diferente, muito diferente daqueles que se apavonam e fazem exatamente isso. Mas o que a gente está vendo aqui, desde o princípio eu tenho batido nisso do livro de Atos. Homens cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo, creio eu, não permite que aqueles mensageiros, aqueles que vêm nos trazer uma mensagem, se afastem dos seus semelhantes, se sintam deuses. João, enviados. fazem isso para que não vejam sua nudez. Entende? É provável. Não vejam sua nudez. É provável. Porque onde que a unção que está em mim vai embora? Vai embora por causa de quê? Vai embora quando? Vai embora como? Porque tocaram em mim? Porque falaram comigo? Porque eu troquei uma ideia? Porque eu me tornei acessível? Não é? Não, absolutamente. Jesus era o homem mais acessível da sua época. Que maravilha.
E ele é poder o nosso tocar em modelo, né? Jesus, que Claro, maravilha, claro. poder tocar em Jesus. Aquela mulher não tinha tomado banho do dia, não tomava banho há dias, né? E aqui quando ele diz enfeitando os carros para oferecer o sacrifício, isso me lembra uma outra experiência de uma igreja, uma amiga minha, que ela teve que comprar um sofá de 10 mil reais, mas ela não podia pagar aquele sofá. Estava esperando naquela semana a oferta que seria movida pela pregação daquele superstar pagar aquele sofá. E aquele sofá era para aquele superstar sentar. Vixe, Olha Maria. que coisa. Então nós estamos enfeitando os bois, fazendo igualmente esses homens aqui fizeram naquela Não dá mais cidade. para sentar num tamborete, né? Não dá mais para sentar no tamborete, né? É triste, é triste, é triste. É exatamente isso que acontece agora com Paulo e Barnabé. Eles, assim, com toda nossa crítica sobre esse espectro, eu não posso deixar de gerar equilíbrio. É assim, todo homem de Deus deve ser honrado na medida da possibilidade Isso. de quem é cicerone desse homem de Deus. É um problema colocar num hotel 5 estrelas? Não, de jeito nenhum. Se a igreja tem, pode, sim. É um problema levar para um restaurante caro e fino? Absolutamente não. A honra faz parte da história. Só que aqui não era uma questão de honra, era uma questão de desumanização. Eles estavam desumanizando Paulo e Barnabé. Estavam dando a ele uma glória pagã que não era devida. E eles não podiam aceitar isso. Eles nos dão um exemplo claro de que não dá para a gente acolher uma honra que não nos pertence, né? Olha, quando Barnabé e Paulo perceberam o que estava acontecendo, trataram logo de impedi-los, sacudindo os braços, interromperam a procissão, dizendo: o que é isso? O que vocês estão pensando que estão fazendo? Não somos deuses, somos homens como vocês. E estamos aqui para trazer a mensagem, para convencê-los a abandonar essas superstições e abraçar o Deus vivo, o Deus que nos fez e tudo mais, céu, terra, mar e tudo que neles há. Nas gerações antes de nós, Deus permitiu que cada povo seguisse seu caminho. Mesmo assim, não os deixou sem pistas de sua existência, pois é o autor da bela criação. Derrama a chuva e concede grandes colheitas. Se vocês estão alimentados e de coração alegre, isso é evidência de uma bondade que não merecem. Com tal protesto enérgico e com dificuldade, os dois conseguiram impedir o sacrifício que os teria honrado como deuses. Logo depois, alguns judeus de Antioquia e de Icônio apareceram na cidade e induziram a multidão a se voltar contra eles. Olha o espinho de novo aí, ó. Olha o espinho de novo aí. Tem razão, bispo. Eles surraram Paulo até deixá-lo inconsciente. Arrastaram-no para fora da cidade e, pensando que estivesse morto, o deixaram ali. Quando os discípulos chegaram ao lugar em que o apóstolo estava, ele voltou a si e se levantou. Retornou à cidade, mas no dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Olha que loucura. É o preço, às vezes, não é, de produzir o nosso desemprego. O que Paulo fez foi produzir seu próprio desemprego. E o evangelho é assim. A pregação do evangelho dá aos outros a liberdade de viverem sem nós, mas não viverem sem Deus. Na palavra do evangelho, nós aprendemos que cada novo discípulo de Jesus precisa estar cada vez mais dependente de Deus e menos dependente de nós. Era esse desemprego que Paulo e Barnabé estão produzindo nessa jornada.
eles estão ligando esses homens a Deus. Como a confusão é tanta e o espinho na carne veio de novo para fustigá-lo, eles então se arvoram e aquela mesma multidão que tentam fazer deles deuses, agora estão enfurecidas tentando matá-lo, e é assim que eles pensam: matamos, apedrejamos, espancamos e matamos esse cara. Não foi diferente lá em Filipos? É que eu estou entendendo aqui que, uma vez que eles não eram deuses, frustrou a expectativa, e a mensagem era que eles abandonassem aquela prática. E agora, de que vai viver o sacerdote? Que lucro vai ter aquele templo se abandonassem a prática de adoração a Zeus? Então, a fúria talvez tenha vindo muito daí. E não estão cessando os nossos lucros. O sacerdote, que tinha muita influência na cidade, deve ter comandado, o sacerdote de Zeus deve ter comandado também esse apedrejamento a Paulo. Se tu não é Deus, cai fora daqui. Mas a mensagem foi lá. Sim. A mensagem ficou, que Paulo, nas suas cartas, de vez em quando dá uma passagem, dá uma referência a essas igrejas a quem ele não escreveu cartas, né? João, é impossível que o evangelho, ao ser semeado, não encontre uma boa terra. Haverá, como disse Jesus na semeadura, haverá pedras e sementes que vão crescer entre as pedras, mas não tem consistência. Aqueles que a ave de rapina vai comer essa semente, mas sempre vai se encontrar A boa terra. uma boa terra para que o evangelho brote com força. Eu estou entendendo. É nessa jornada do semeador. Não é de uma vez que ele semeou, aí não colheu nada, porque caiu. Não, ele saiu para semear, e nessa jornada, nessa caminhada de semeadura, ele vai encontrar espinho, vai encontrar pedregulho, mas vai encontrar a boa terra. Esse que a gente está vendo aqui, é onde Paulo está passando, encontra esses pedregulhos, mas encontra a boa terra também. Coisas assim me marcam nesse capítulo. Logo aqui, quando Paulo entra em Listra aqui, ele não vai para a sinagoga, porque Listra não tinha, era uma cidade pagã, né? Não tinha sinagogas. E ele vai aqui para o povo, diretamente para o povo, prega ali para o povo, né? Bem diferente das outras vezes que ele ia para a sinagoga. Porque o movimento será esse. Ele sai da sinagoga e vai para as praças. Isso. E aqui ele encontra logo aqui esse homem para ser curado, fala direto. Aqui a conversa dele é direta. Ele não fala como ele vinha falando antes, contando aquela história, Moisés, Davi. Aqui ele tem logo, né, uma palavra direta para esse povo. Depois, aqui mais embaixo, ele fala também, ele tem uma revelação bem específica. Ele também fala o quê? Da natureza. Olha aqui, Deus tem se mostrado para vocês através da natureza, da chuva, das boas colheitas, né, do plantio. Se vocês estão tendo a plantação fértil, farta, é esse Deus. Então, Paulo aqui dá essa palavra aqui bem de advertência e específica de revelação. É muito interessante esse capítulo. Sim. É que quando ele vai para as sinagogas, ele vai estar falando para judeus. Então, ele vai usar os textos da Torá para consolidar a sua fala. Apoiar o discurso. Agora, ele vai direto ao coração, porque ele está numa região completamente pagã, né? Que sabedoria, né? Que estratégia, Sim, que discernimento. Que semente é essa que eu vou plantar aqui, não? Então, se não tem judeu, para que eu vou falar de Abraão? Eu vou falar do caos existencial dele. Procurar doente por aí e mostrar que o Deus continua sendo Deus, a despeito de Zeus e qualquer um outro, mas o Deus a quem pregamos levanta um morto, um coxo e anda. E bem aqui está um grande ensino para nós, que somos pregadores, a discernir o local, como nós vamos fazer aquela pregação, se é numa praça, a gente mudar o nosso discurso, né? Se é no culto doméstico em uma casa, como vamos começar aquela palavra que temos que dar, né? Que é um grande ensino. Claro. Como elaborar as nossas né? palavras, adequando. Sim, exatamente, porque é assim, outro dia alguém me dizia, nós vamos fazer um culto em praça pública, queria que você
pregasse em praça pública. Eu falei, cara, talvez eu não seja o melhor pregador de praça pública, né? Eu estou tão habituado a pregar para auditório que se me coloca numa praça pública, pode ser que eu me despece até com um passarinho que está voando. Então, pense se vocês estão fazendo o convite à pessoa certa, né? Porque não sei se eu sou mais adequado para a praça pública. Se a gente não tiver essa sensibilidade, né? Não é que eu não seja capaz de pregar em praça pública, mas não é muito meu hábito. Então, me chamam, não, vamos fazer um congresso em praça pública. Estou roubado se eu for lá, entendeu? Aqui é muito raro você ver Barnabé fazendo discurso. Sim. Barnabé estava ali para orientar, para apoiar, para dizer assim, explicar o que estava acontecendo. Mas o discursante era Paulo, né? E parece que o discurso de Barnabé era mais na ponta da orelha, né? Pois é. Era um discurso para pequenos grupos, né? Olha, quando Esdras e Neemias montaram aquele palanque, eles, se não me engano, eram 20 e tantos judeus que podiam interpretar o que estava sendo dito pela lei. Não era à toa, não. De um lado e do outro do palanque, enquanto Esdras lia o livro da lei, aqueles que não tinham entendimento do que estava sendo dito era transmitido pelos outros. Uhum. É prática do judeu fazer isso. Não deixar a palavra voante, mas transmitir de forma compreensível. Né? É coisa maravilhosa. É o que nós estamos fazendo aqui, né, João? Cada um tem uma pontinha do texto, né? Para clarificar aquilo que a gente está abordando, né? Para que a gente não deixe muitas pontas, né? Bom, gente, continuando aqui, nós vamos para o versículo 21 do capítulo 14, terminando aqui o capítulo 14. Diz assim: depois de proclamar a mensagem em Derbe e estabelecer um bom grupo de discípulos, olha, importante, eles refizeram o caminho até Listra, depois até Icônio, e em seguida a Antioquia, encorajando os discípulos e exortando-os a prosseguir na fé e não desistir. Também deixaram claro para todos que não seria fácil. Todo que está a caminho do reino de Deus enfrentará tempos difíceis. Paulo e Barnabé escolheram líderes em cada igreja. Depois de orar e jejuar, consagraram os novos líderes do Senhor, a quem haviam confiado a própria vida. Fizeram o caminho de volta, sempre trabalhando e através da Pisídia. Chegaram a Panfilha e pregaram em Perge. Por fim, chegaram a Atália e embarcaram no navio de volta para Antioquia, onde tudo havia começado. Tinham sido enviados pela graça de Deus e agora estavam a salvo em casa, pela graça de Deus, depois de fazerem um excelente trabalho. Na chegada, reuniram a igreja e apresentaram o relatório da viagem, contando em detalhe como Deus os tinha usado para escancarar a porta da fé para a gente de todas as nações que pudesse encontrar. Ficaram ali algum tempo e descansando com os discípulos. Ponto aqui. Gente, que coisa impressionante é essa? Que era o ir e vir. Lembra que ele volta aos mesmos lugares para fortalecer a fé dos que ficaram? E depois eles voltam para dar relatório, porque é assim, gente, a gente vive um tempo de francos atiradores, ou seja, ninguém dá satisfação a ninguém. Não há relatório, não há vínculos efetivos. Onde há vínculo efetivo, há satisfação. Eles foram enviados para uma obra e não se perdem no caminho, o vínculo está mantido, eles vão para uma missão, isso está claro para eles. E na volta, eles vão trazer relatório.
Eles vão dizer, olha, vocês nos enviaram para esse destino, pois aqui está o relatório desse envio. A gente vive uma época na igreja onde ninguém se subordina mais a ninguém, ninguém dá relatório para ninguém, ninguém respeita ninguém, e assim vai. Sabe que coisa é essa? Que não há vínculos respeitosos. Paulo está mostrando com clareza que, a despeito dele e Barnabé terem a autoridade divina, eles não estão abortando seus relacionamentos. Os vínculos estão mantidos. Eles não estão fundando uma nova igreja e cuja igreja eles vão presidir. Eles estão propagando o caminho e com vínculos de autoridade a uma igreja que os enviou. Eles não vão sozinhos, eles vão debaixo desse vínculo. É por isso que Paulo pergunta, como vão pregar se não há quem os envie? Está sendo enviado por quem? Qual é o vínculo que se tem? Quem que te enviou? Então, esse silêncio dos tempos modernos me preocupa, porque a gente não pode desperdiçar princípios. Princípios precisam ser praticados. Olha, eu mesmo, a cada viagem que eu tenho que fazer, eu estou dando satisfações a quem fica. Porque isso é respeitoso, isso mantém vínculo, isso mantém respeito na relação. Agora, na atual conjuntura, não há vínculo, não há respeito, não há corpo, não há ligamentos que unem as partes do corpo. Nós temos dedos independentes. Sabe, gente, eu costumo dizer que um dedo dentro de uma caixinha de formol sempre será um dedo, mas nunca será um corpo, porque não faz mais parte do corpo. É um dedo dentro de um frasco de formol. Paulo e Barnabé estão mostrando que eles não são um dedo dentro de um frasco de formol. Eles têm uma base, eles têm um lugar que os envia. E isso, para eles, é de tanta importância que eles passam por toda essa tempestade, mas voltam para se basear, a fim de que uma outra e nova missão possa acontecer com a vida deles. Cara, é importante esse vínculo de autoridade, não é? Eles não voltaram lá porque estavam lisos sem dinheiro. Eles voltaram porque fazia parte da missão, da decisão de caminhar juntos. Talvez, bispo, seja por isso que hoje grandes denominações racham por falta de submissão. E outras que não se unem porque ninguém quer ser submisso a ninguém. Uhum. Hoje, quase no país, nós não temos uma liderança evangélica organizada. É muito raro, aqui e ali surge uma associação de pastores e não tem nenhuma eficácia, porque não há submissão à liderança. Hoje nós estamos acéfalos como líderes de igrejas, quase acéfalos, porque não há um comando. Uhum. Você fala disso, eu fico me lembrando, não há uma orientação. Não há comando ou não há comandados, né, João? Porque Isso, há os que isso. rejeitam comando. Que é Isso, a outra, palavra é essa, não outra há comandados. coisa. Uhum. Todo mundo quer ser comandante. Sim. Não há comandados, essa é a verdade. Uhum. E Parece que é um orgulho, uma vaidade, né? Uma presunção, sei lá que bicho que é, mas é alguma coisa nessa direção, né? Mas aí eu falei de início, que a gente, desde o princípio do livro de Atos, vem falando. Homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo sabe a quem prestar conta, sabe a quem se dirigir, sabe com quem se orientar. Sim, porque o vínculo é do Espírito, né, Lois? Uhum. O interessante é que o relatório, ele dá um feedback, né? Uhum. Isso é muito interessante, Sim. o relatório. Quando a gente chega, conta o que aconteceu, é dali que nós podemos melhorar o projeto, a maneira como estamos fazendo a organização, porque o relatório, ele traz um feedback positivo, negativo, ou como preparar novamente aquele projeto. Uhum. Sim, verdade, cara. É essa coisa que faz a gente crescer em equilíbrio, né? Não nesses tiros dos francos atiradores que andam atirando aí pelo mundo afora, né?
assumindo porque não querem ser comandados por ninguém. E segurança, bispo, Sim. isso prova que estamos inseguros, Sim. ou prova outra coisa também, quem sabe eu vou ficar expondo demais, né? Uhum. Sim. Tudo isso. É isso aí. Nós vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o último bloco da nossa programação. Lembrando que hoje é dia 15 de março, é o terceiro domingo do mês de março, e daqui a pouquinho, às 9 horas em ponto, nós temos a nossa terapia em grupo aqui na igreja. Se você quiser participar, as portas estão abertas aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. E lembrando também que o café da manhã, que estava programado para hoje, dia 15, ele está sendo transferido para o próximo domingo, não é? Aham. Ficou transferido para o próximo domingo em virtude da grande evento que as mulheres, e nós convidamos vocês a não perderem a próxima etapa, né? Os que participaram dessa etapa não perderem a próxima etapa. Mas o café da manhã, que é o manster do nosso encontro, do nosso bate-papo, da nossa alegria, está de pé e esperamos todos vocês. Então, nós esperamos você no próximo domingo para o nosso café da manhã, a partir das 8h30 da manhã. Já tem gente chegando por aqui, né, João? Uhum. 8h30 da manhã já tem gente chegando para compor a mesa, e você é nosso convidado para estar aqui tomando café conosco. Muito bem. Gente, nós chegamos ao capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos, não é? E termina de maneira fantástica. Estou doido para chegar logo no capítulo 28. Não termina, o capítulo 28 não termina o livro dos Atos. É verdade. É uma pausa para dar continuidade, né? Exatamente. Mas diz assim o capítulo 15, versículo 1. Pouco depois, alguns judeus chegaram da Judéia, insistindo em que todos deviam ser circuncidados. Diziam aos não-judeus: se vocês não se circuncidarem conforme a lei mosaica, não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé protestaram. A igreja decidiu resolver a questão enviando Paulo e Barnabé e outros discípulos para apresentar o problema aos apóstolos e líderes em Jerusalém. No caminho, enquanto viajavam pela Fenícia e Samaria, eles anunciavam a todos como a mensagem se abria a todos os povos. Os que ouviam a novidade se alegravam. Notícia maravilhosa! Chegando a Jerusalém, Paulo e Barnabé foram muito bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos líderes. Eles apresentaram um relatório da viagem e como Deus os usara para abrir as portas aos demais povos. Mas alguns fariseus puseram-se de pé para falar. Eles tinham se convertido, mas ainda mantinham a linha dura dos fariseus. E disseram: vocês têm de circuncidar os pagãos convertidos. É preciso fazê-los guardar a lei de Moisés. Os apóstolos e líderes convocaram uma reunião especial para estudar o assunto. Enquanto os argumentos eram trocados, os ânimos esquentavam. Então Pedro tomou a palavra. Amigos, vocês bem sabem que há muito deixou Deus bem claro que era sua vontade que os pagãos ouvissem a mensagem das boas novas e a abraçassem. E isso aconteceu não de segunda mão, ou de ouvir falar por si, mas, diferentemente, por meu intermédio. Deus, que não pode ser enganado por nenhum fingimento, mas sempre conhece o pensamento humano, concedeu a eles o Espírito Santo, exatamente como deu a nós.
Ele tratou os de fora exatamente como nos tratou, começando com o que eles eram e trabalhando desse ponto em diante. Depois, creram nele, tiveram a vida purificada. Então, por que vocês agora provocam Deus, oprimindo os novos convertidos com regras que oprimiram os nossos antepassados e a nós também? Acreditamos que somos salvos pelo que o Senhor Jesus, por sua pura graça, maravilhosamente fez por nós e também pelos que não são da nossa nação. Por que nós estamos discutindo então? Houve um silêncio geral. Ninguém dizia uma palavra. Nesse ambiente, Barnabé e Paulo relataram os milagres e as maravilhas que Deus havia feito nas nações pelo ministério deles. O silêncio agora era total. Não se ouvia um pio. Foi aí que Tiago quebrou o silêncio. Amigos, ouçam. Simão nos lembrou de que Deus, desde o princípio, deixou claro que os não-judeus seriam incluídos no seu plano. Isso está em perfeita harmonia com as palavras dos profetas. Quais são? Depois disso, eu voltarei, reconstruirei a casa arruinada de Davi. Vou fazer tudo. Então eu a farei como nova outra vez. Então, os outros povos que procuravam vão encontrar. Eles terão um lugar para ir. Todos os povos pagãos estão incluídos na obra que farei. Deus prometeu isso e agora está fazendo. Não é um pensamento novo. Ele sempre quis que fosse assim. Ponto. Deixa eu dar uma paradinha aqui para não me alongar tanto. Olha, novamente, sendo trazido à memória deles, aquilo que Deus havia prometido a Abraão. Qual era a grande inquietação? Lá estavam eles, os fariseus, que agora aderiram à fé em Jesus, mas seus velhos hábitos estavam tentando novamente governar o futuro da igreja. Há um novo tempo, uma nova condição, mas eles continuam com seus velhos odres querendo abrigar vinho novo, sem refletir no que Deus está fazendo. Foi bom que Paulo, ou que Pedro e que Tiago tenham a fala deles, porque essa fala silenciou todos que estavam ali. Afinal de contas, eles eram os irmãos mais velhos. Tiago era irmão do Senhor. Pedro, o apóstolo que assumiu o comando da igreja. E naquele momento, o bispo de Jerusalém era Tiago, quem colocava a ordem na casa. E eles, então, ao expor o parecer deles sobre o que Deus estava fazendo, há um silêncio, inclusive, na fala dos fariseus que haviam se convertido, né? Que o que eles queriam era perpetuar a religião judaica, agora pelas lentes de Jesus. Mas a estrutura era a mesma, e Paulo está defendendo a ideia, e agora Pedro e Tiago também defendendo a ideia de que não, eles eram gentios, foram alcançados dessa forma, e Deus os acolheu, e a partir desse acolhimento começou a história deles, não é? Então, eu acho importante essa viagem de Paulo. Paulo não briga com os caras, não é? Quando vê a tensão estabelecida, ele diz, tudo bem, nós vamos lá em Jerusalém conversar com os apóstolos, que são os pais da igreja, aqueles que a gente deve
respeito e obediência, e nós vamos levar essa questão. O que eles decidirem lá, então estará decidido. Eles não se arrogam por serem fundadores daquele grupo, não se arrogam porque eles estão na dianteira, ele diz, tudo bem, vamos chamar os apóstolos para mediar. Paulo se submete a eles, não se insurge contra eles. Pelo contrário, vai trazer a questão para que eles decidam sobre o que é que nós vamos fazer agora. Porque Pedro tinha tido a experiência com Cornélio, né? Tiago ouviu tudo de Pedro e aceitou essa condição e não criou problema. Agora, novamente, Tiago se levanta. Sempre tem alguém que tem que se levantar em nome do Senhor para pôr ordem na casa, né? Senão a confusão é feita. E graças a Deus foi Tiago, com toda essa sabedoria, com toda essa graça dada por Deus, aquele colégio que estava em grande alvoroço por causa da circuncisão. Agora você imagina. Querendo que os caras fossem obrigados a cumprir a lei de Moisés. Essa semana, viajando, tive a oportunidade de passar 2 noites em Claro e discorria com muitos da minha região sobre a salvação em Cristo. E eles me apresentavam uma série de regras, mas uma série de regras que, segundo as regras dele, Cristo não é o suficiente salvador. Cristo é apenas o coadjuvante de uma salvação que eles lapidam com as regras que cumpre, como não jogar bola, como não fumar, não beber, não jogar, não adulterar, mas fazem fofoca da vida alheia, que se intrigam uns com os outros. Eu estava mostrando isso para eles. Vocês estão se chafurdando numa lama religiosa. Vocês brigam uns com os outros, aqui tem intrigado um com o outro. Vocês estão se chafurdando numa intriga religiosa ou numa relação religiosa, e o Cristo, que é o Salvador de todos, está muito distante do que vocês estão fazendo. Eu até brinquei com eles. Disse, olha, é possível que a igreja de vocês já esteja com a comeira vergada e Jesus não tenha vindo aí num culto participar com vocês. Eles sorriram e tentaram ficar ali na sua firmeza doutrinária, esquecendo do que o Cristo... Eu estou me vendo aqui exatamente nessa situação. Lá, Antioquia, onde a igreja estava baseada, os pilares da igreja estavam baseados em Antioquia, apesar da sede ser Jerusalém. Aparecem uns judeus, chegam em Jerusalém contra os judeus fariseus, que eram extremos cuidadores da lei, zelosos pela lei, querendo que quem aceitasse Jesus se tornasse cumpridor da lei. Eu estive explicando isso, nós temos tido inúmeras explicações aqui, de que para chegar a Cristo não precisa cumprir a regra. Mas quem se chega a Cristo cumpre as regras com liberdade e não encabrestado. É impossível que... É quase possível que alguém consiga cumprir as regras sem Jesus. Mas é impossível que alguém que tenha Jesus na sua vida deixe de cumprir tudo o que é necessário. Sim, é exatamente assim. João, esse é um dos textos que eu mais tenho usado nos últimos meses. Um texto de Jeremias. Eu vou colocar a minha lei na tábua do coração deles. Eles serão meu povo, eu serei o Deus deles. O pequeno, o grande, eles vão andar comigo, porque a minha lei vai estar na tábua do coração deles. Não vai estar numa tábua de pedras onde as regras estão inseridas. Minhas regras vão estar dentro deles. Ou a gente crê nisso, ou a gente não crê nisso. Se a gente não crê nisso, então vamos evocar o poder do controle por meio das regras novamente, né? Pense bem. Imporei ou imprimirei as minhas regras aonde? Na tábua do coração. Não foi no intelecto, não foi na cabeça. Não são regras decoradas. Isso. Não são regras aprendidas. São regras para serem vividas. Do coração partem as saídas da vida e não da mente. Então imprimirei
a minha lei na tábua do coração e não na tábua do entendimento. Não na tábua do viver, mas o viver parte dessa lei que estará implantada no coração de qualquer um. Sim, quando nós recebemos um novo coração, esse novo coração é o coração que foi programado já com essa lei gravada, tatuada no coração. Quando a gente recebe um novo coração, quando a gente nasce de novo, esse novo nascimento é o nascimento para uma vida nova, que não tem a ver com a vida antiga. Então, há uma guerra, uma luta tentando impor regras sobre a vida das pessoas, cujas regras são humanas. Se você for fazer uma análise sobre as regras, o que eles querem é impor regras humanas, porque as regras divinas já estão impressas na tábua do nosso coração. E dessa forma imprimida, o que Jesus Cristo diz? Ou João, aquele que é nascido de Deus não peca, porque a divina semente não tem prazer em pecar. Não tem. Não vive pecando. Por quê? Porque o seu coração está imprimido a lei do Senhor. Não é na sua mente para observar, mas no coração. Então, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não tem necessidade, não tem vontade, não tem desejo de ofender o próximo. Isso para aqueles que são nascidos de Deus. Isso cujo coração está... Mas os fariseus estavam baseados nas suas regras religiosas e não na eficácia da crucificação e ressurreição de Cristo. Sim. Engraçado que isso não invalida o texto bíblico, né? E a gente não está desprezando o texto bíblico. Mas a lei que foi impressa no nosso coração não é necessariamente um texto bíblico, uma literatura, não parte da decora desse texto, né? Tem aqui textos enormes decorados. Isso é bom, fique à vontade, pode decorar a Bíblia toda se quiser. Mas não é disso que Jeremias está falando quando profetiza: vou imprimir a minha lei na tábua do coração deles. Não está falando de se decorar textos bíblicos. Eu até achei que era um dia, entende? Mas estava enganado. Talvez quanto mais texto bíblico eu tenho decorado, mais vaidoso eu possa estar me sentindo porque tenho ele decorado, né? E não é nada disso, absolutamente nada disso. É justamente o coração, que é essa parte da nossa sensibilidade para a vida, né? O coração está ligado à vida. A circuncisão do coração. É a circuncisão do coração. Perfeito, Lloyd. Novo nascimento, né? Essas novas emoções, Sim. uma nova direção, a percepção do coração, das emoções, né? Quando a gente fala isso. E é isso que Paulo falava, né? Agora não é uma lei. Eu não ando agora na direção de uma lei, de uma carga, como Pedro falou. É uma carga tão difícil que nós não estamos suportando carregar. Por quê que vamos agora colocar sobre a vida de outras pessoas? Sim. Então, a circuncisão do coração. Paulo diz que esse novo coração que nós recebemos, ele tem o pendor para as coisas do Espírito. Ou seja, nós não temos satisfação nenhuma com as coisas da carne, porque nós não nascemos da carne, nós nascemos do Espírito. Se o primeiro homem era alma vivente, o último homem é espírito vivificante. Então, nós recebemos essa vida no nosso espírito, né? Esse é um contexto da Carta aos Romanos, que é o nosso maior tratado doutrinário, se podemos chamar assim, é a Carta aos Romanos. E na Carta aos Romanos, Paulo fala nitidamente sobre isso, né? Quem é nascido da carne, carne é. E quem é nascido do Espírito, para as coisas do Espírito, tem o pendor do seu próprio Espírito. Então, a gente não tem. Quem nasceu de novo não vive querendo pecar, não vive na prática do pecado, não quer saber do pecado, o pecado não faz bem. Imagina você que toda vez que nós, que temos o pendor para o Espírito, por algum acidente do percurso, nós pecamos. Ai, como dói! Pecar não é bom para nós, não faz parte da nossa natureza. Dá logo um desarranjo emocional na gente. A gente fica sem graça, a gente não tem alegria, a gente se sente culpado, a gente se sente pesado, inadequado.
Por quê? Porque cometemos um pecado. Porque não faz parte da nossa natureza. Se fizesse, a gente não sentia nada. A gente sente é porque não tem nada a ver com a gente. É como um corpo estranho que entra no nosso dedo. Está ali. Daqui a pouco, aquilo vai ser expulso dali, porque não faz parte da nossa natureza. Os anticorpos vão começar a agir e a expurgar aquele corpo estranho. Assim é o pecado da nossa natureza. A gente não tem nada a ver com o pecado. Vem aí o príncipe deste mundo, mas nós não temos nada a ver com ele. Nada, nós somos novas criaturas, não é? Eu vou voltar com Jesus, lá para os fariseus. Ai de vós, que atravessais o oceano para fazer um prosélito, para converter uma pessoa ao cristianismo. E depois que o convertem, atam fardos pesados sobre o seu pescoço que nem mesmo vocês são capazes de suportar. São mesmo não. Não eram e não são, João. Jesus já via isso. Uhum. E parte para cima com essa mensagem. Uhum. Ai de vós. Ou seja, é um ai. Uhum. Ai para essa religiosidade sem um princípio de Cristo no coração. Sim. Eu escrevi essa semana uma resposta para alguém dizendo: é possível que um homem não perdoado por Deus até perdoe seu semelhante. Mas é impossível que alguém que, tendo recebido o perdão de Deus, não tenha desejo de perdoar aqueles que o ofendem. Uhum. Sim. Sim, João, por causa dessa característica do novo coração. Nós temos um novo coração ou não temos um novo coração. O que pode acontecer? É que eu tenha uma relação com a fé protocolar. Nunca nasci de novo, mas me acostumei com aquele meio. Me habituei, me condicionei a estar ali. É um ecossistema. Sim, exatamente. Se formou e eu faço parte desse sistema, me sinto adequado dentro dele, mas o coração não está mudado. É o mesmo velho coração de sempre. Então, é isso que não dá para a gente comparar. São essas velhas criaturas tentando viver como novas criaturas. Não vai viver nunca. Vai sempre precisar dos cabrestos da lei para se disciplinar, né? É o que o teólogo Glício acha, ensina. Já memória rapidinho, mas está exatamente em cima disso. A intelectualização do Evangelho. Uhum. É possível que você cumpra regras, viva um Evangelho, até doutrine outros a viver ele, sem todavia experimentar a salvação, porque ele está intelectualizado. Sim, não desceu ao coração. Não desceu ao coração. E já está dito lá, aquilo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, e nem desceu ao coração. Só é possível ser uma nova criatura quando esta mensagem desce ao coração. Sim. A intelectualização dela te traz alguns benefícios, mas não muda o teu ser. Assim, João, há pessoas que até passam pelo um ritual do batismo, né? Há umas semanas atrás eu estava conversando com uma moça que ela disse que ela já foi batizada 3 vezes, mas não se sentia batizada ainda. Eu disse, como assim? Eu disse, porque na emoção eu entrei na água 3 vezes, né? Já aceitei Jesus 5. Eu falei, meu Deus, que confusão está na cabeça dessa moça, né? Se ela tivesse nascido de novo, ela saberia que era uma nova criatura, né? Talvez não precisasse nem de batizar, pois né? Exatamente, exatamente. É como aquele batismo em Cristo que a gente pega o gosto do picles, né, João? Gente, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Falta no nosso cronômetro 1 minutinho para terminar. E quero convidar você para estar conosco nesse... nós vamos ter encontro de mulheres agora. Que dia, Lloyd? Tivemos o primeiro ontem. Dia 28. Dia 28. Dia 28, às 16h30, nós estaremos no 2º ciclo, focadas no chamado. Olha, que coisa linda. Isso. Que o coisa bispo linda. estará ali dando uma palavra para nós, né? Sim. Falando sobre missão, propósito, papel da mulher nesse momento, Sim. muito importante para as mulheres, né? Sim. Então estaremos ali falando sobre isso,
focadas no chamado. Olha que Falaremos coisa linda. também sobre liderança da mulher, várias lideranças que hoje as mulheres passam, liderança na sua casa, na sua vida profissional, e aí vai. Sim, ok. Então, convidamos você para o dia 28 estar conosco, né? Não esquecendo o nosso café do próximo domingo. Queremos encontrar todos vocês aqui. Ok. Gente, eu desejo um domingo de paz para todos vocês, um domingo super abençoado. Nos encontramos domingo que vem, às 7 horas da manhã por aqui, né? Shalom a todos vocês. Foi muito bom estar nessa manhã com vocês. Shalom. Vai, vai. Bom domingo, gente.